noite. No início deste ano, a presidente Dilma Rousseff convidou o professor da Universidade de Harvard, a mais importante dos Estados Unidos, para retomar o cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Carioca de nascimento, jurista e filósofo, o convidado de hoje do Brasilianas é o professor Roberto Mangabeira Unger, que temos o prazer de receber aqui no estúdio da TV Brasil, em Brasília. Ao longo de sua carreira como docente, o professor desenvolveu obras no campo da filosofia, teoria social e direito. Mangabeira Unger foi um importante crítico do primeiro mandato do governo Lula e suas análises levaram então o presidente a convidá-lo, em 2007, a participar do governo como ministro de Assuntos Estratégicos, cargo que ocupou até 2009. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria começar vendo o seguinte: nós estamos no fim de um ciclo, o início de um novo ciclo. O que seria esse ciclo que está se esgotando e quais seriam as características do próximo ciclo? Nós estamos vivendo o esgotamento de todo um modelo de desenvolvimento que o país perseguiu nas últimas 2 décadas. Tem sido um modelo com 2 bases. Uma base é a produção e exportação de commodities das riquezas naturais do país, pouco transformadas pela capacitação humana. E a segunda base tem sido a popularização do consumo. Aumentou a renda popular, ampliou-se o crédito popular, milhões de brasileiros foram resgatados da pobreza extrema. Mas este modelo agora exauriu o seu potencial. Não é só por conta da queda dos preços dos produtos primários, pela desaceleração da China e pelo desaparecimento de dinheiro fácil no mundo. É também e sobretudo porque este modelo tolerou um nível muito baixo de produtividade na economia brasileira. Tinha 3 características esse sistema que nós construímos no Brasil. A primeira característica foi manter um nível muito alto de emprego. Quase todo mundo empregado. Porém, empregado em trabalhos de baixíssima produtividade na maioria. Em segundo lugar, uma grande vitalidade empreendedora. Uma pequena burguesia empreendedora vinda de baixo. Mas a grande maioria desses empreendimentos ainda afundados num primitivismo produtivo. E a terceira característica foi aproveitar as riquezas da natureza para mascarar as fragilidades desse sistema. É isto que está acabando. A vida deste regime foi prolongada pelo recurso a políticas contracíclicas, aquilo que chamamos o keynesianismo vulgar. Naturalmente motivadas pelo desejo de não impor o custo da crise à população trabalhadora. Mas acabou apenas adiando o dia da conta e do castigo e agravando as fragilidades desse regime. Agora nós precisamos construir no país um outro modelo. Um modelo que enfatize a produção e a oferta, não mais apenas o consumo e a demanda. É, portanto, importante que o ajuste seja desenhado para servir essa função de preliminar. E para isto, o ajuste tem que satisfazer pelo menos 3 exigências. Primeiro, precisa representar a disciplina fiscal, o realismo fiscal. Mas o realismo exige sacrifício, e o sacrifício tem que ser legitimado por um projeto includente de desenvolvimento. Ou seja, o que vem depois. O que vem depois. Em segundo lugar, o ajuste tem que ter por base a nossa integração na economia mundial. Nós seguimos no Brasil por muitos anos um preconceito mercantilista, que exportar é bom, importar é ruim. As nossas mais exitosas empresas, como a Embraer,
exportam muito e importam muito. Nós precisamos abrir as portas para a importação das tecnologias mais avançadas. Mas, ministro, quando a gente vê hoje a estrutura, por exemplo, de indústria de máquinas e equipamentos, o componente importado aqui, ele está atingindo graus elevadíssimos. Aí. Mas as tecnologias... E o que se trabalha internamente no país são a parte menos avançada, digamos, dessa inovação. Mas não estou pregando liberdade para importar bens de consumo. O que eu quero são as tecnologias avançadas, que em grande parte ainda faltam no Brasil. E em terceiro lugar, nós precisamos aproveitar essa disciplina fiscal para subordinar os interesses do rentismo financeiro aos interesses do trabalho e da produção. E aí sim, com esta preliminar, nós chegamos a um grande projeto produtivista. Eu vejo este projeto como tendo 3 aspectos decisivos. O primeiro é um conjunto de iniciativas destinadas a ampliar as oportunidades produtivas no país. O recurso às oportunidades da produção. A grande diferença entre democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da oferta é que a democratização pela demanda só exige dinheiro. A democratização pela oferta exige inovação institucional, então, mudar a estrutura das coisas. Tá. Então, vamos pensar o seguinte, nessa integração com a economia internacional, durante um certo tempo se achava o seguinte, até aquela integração competitiva do próprio BNDES no começo dos anos 90, você integra, o Brasil é um país que, eu lembro os estudos que se faziam na época, lá comparando o Brasil e China. A China tinha grandes picos de avanço de alguns setores e outros não. E o Brasil era mais ou menos paralelo com os Estados Unidos, mas num nível, obviamente, bem inferior. Então, a visão que se tinha lá é o seguinte, o Brasil, como uma nação continente, tem que competir em todos os setores. Posteriormente, se mudou na área acadêmica, dos desenvolvimentistas, eles passam a achar o seguinte, o Brasil tem que definir vocações específicas, petróleo e gás e outros setores. Na sua opinião, qual que seria o modelo para vigorar aí no pós-ajuste fiscal? Nós tivemos um estágio, em meados do século XX, de um desenvolvimento conduzido pelo Estado, em que o Estado, atrás de barreiras protecionistas, selecionava alguns poucos setores nos quais nós iríamos nos especializar. Depois nós passamos para o segundo modelo, que foi esse nacional consumismo, por assim dizer, que é o modelo das últimas 2 décadas. E agora nós precisamos construir um terceiro modelo que não é apenas uma volta ao primeiro. Este terceiro modelo tem que ser uma democratização radical das oportunidades econômicas e educativas. O seu primeiro aspecto é o aspecto do produtivismo includente. E aí eu vejo 3 componentes decisivos nesse primeiro capítulo do projeto. O primeiro componente é abrir em favor das empresas, sobretudo das pequenas e médias empresas, que são o agente econômico mais importante, o acesso ao crédito, à tecnologia avançada e às práticas avançadas. Quer dizer, nas economias maiores no mundo, as maiores empresas estão cercadas por uma periferia de empresas menores, porém vanguardistas. A nós, em geral, nos falta essa periferia vanguardista. Isso. A grande maioria das nossas empresas médias e pequenas estão atrás, numa retaguarda, num paradigma retrógrado, sem acesso às práticas e às tecnologias avançadas. Essa é a primeira tarefa. Agora, há uma segunda tarefa que tem a ver com o mundo das relações produtivas, as relações entre o capital e o trabalho.
nos últimos anos, diminuiu a informalidade na economia brasileira. Era 60%, agora é 40%. Mas, simultaneamente, aumentou, dentro da economia formal, a precarização. Uma proporção crescente de trabalhadores brasileiros está em situações precarizadas, de trabalho terceirizado ou temporário ou autoemprego, sem a proteção efetiva das leis. Isto é uma mudança profunda do paradigma de produção que está ocorrendo em todo o mundo. A questão é o seguinte: nós vamos permitir que a maioria dos trabalhadores brasileiros sejam jogados numa insegurança econômica radical, ou nós vamos resgatá-los, criando um novo regime de leis que protejam, representem e organizem esses trabalhadores precarizados. Qual que seria a diferença em relação à CLT? A CLT é aquela representação tradicional do trabalho que prevaleceu em todo o mundo de meados do século XIX a meados do século XX. Uma força de trabalho estável, reunida em grandes unidades produtivas, sob a égide de grandes empresas. Isto vem sendo substituído, pouco a pouco, em todo o mundo, pela reorganização do trabalho na forma de redes de arranjos contratuais descentralizados, agora em nível global. Qual que é a diferença, digamos, desse projeto de lei de terceirização? Esse projeto de terceirização que está no Congresso, sob o eufemismo neoliberal da flexibilidade, é abrir as portas para a insegurança econômica. O que eu estou pregando é algo diferente. É criar um regime de leis paralelo à CLT, complementar à CLT, que governe esse novo mundo de relações produtivas e nos impeça de jogar a maioria dos trabalhadores na insegurança econômica. Nós não podemos prosperar na CIF como uma China comendo gente. Nós temos que apostar na qualificação do trabalho e do trabalhador. Ministro, o senhor coloca bem essa questão da grande empresa sendo uma indutora daquele arquipélago de pequenas empresas. Menores, porém vanguardistas. Isso aí tem uns trabalhos interessantes entre Sebrae e Petrobras em cima da cadeia produtiva do gás. Mas quando a gente pega as grandes empresas, quais os setores que o Brasil deve se especializar? O Brasil deve se especializar em setores? Eu não sou um defensor de uma escolha a priorística, dogmática de setores. Eu penso que nós devemos ser agnósticos a respeito de setores, porém determinados a respeito de procedimentos. Quem escolhe os setores portadores do futuro é o futuro, não somos nós. Mas o que nós precisamos assegurar é uma democratização radical do acesso aos instrumentos da produção avançada. E aí deixar que o experimentalismo aponte o caminho. Agora, o senhor chegou a analisar, digamos, a maneira como se montou o Plano Brasil Maior, a tentativa de, a partir da análise da economia, definir setores mais competitivos? Sim, mas ainda é o resquício daquela ideia que nós é que vamos conduzir o futuro. Eu julgo que há também um terceiro componente neste produtivismo includente, que é levantar as travas à produção. Nós temos no Brasil todo um sistema de perseguição dos órgãos de controle e de um elenco de pequenos déspotas administrativos. Eu vou lhe dar o exemplo da regularização ambiental. É um pesadelo para os produtores no país. E o que o país não compreende é que o problema ali não é que tenhamos um direito ambiental exigente demais. O problema é que nós não temos direito ambiental. O nosso direito ambiental, como o nosso direito administrativo em geral, é um vácuo, é quase inteiramente processual. E o que ele faz é delegar
poderes discricionários quase ilimitados a esses pequenos déspotas, que ficam, então, perseguindo os produtores. Então, e aí vira uma luta inconclusa de interesses e de preconceitos, suprimindo a energia produtiva do país. Então, nós temos que construir as regras. Por exemplo, distinguir regras para as áreas antropizadas e áreas virgens. Então, o que o senhor está colocando aí, pelo que eu entendi, é o seguinte: tem que ter um conjunto de reformas em relação à burocracia, em relação ao acesso à tecnologia, em relação ao acesso ao financiamento para pequenas empresas. Nós temos que ter um projeto voltado para a democratização da economia brasileira do lado da oferta, por ações, por inovações institucionais como estas que eu acabo de enumerar. Basta ter, digamos, esse conjunto de ferramentas ou tem que ter elementos de indução para as grandes empresas? Não basta. Veja que este problema do choque de ciência e tecnologia não é só da pequena e média empresa. Sim. Mesmo as nossas maiores empresas, especializadas que estão no aproveitamento de recursos naturais, não têm os processos produtivos mais complexos que estão, por exemplo, difundidos na China. O choque de ciência e tecnologia é necessário para empresas em todas as escalas. Agora, eu não tenho ilusão. Estas iniciativas que os economistas chamariam de microeconômicas, que são inovações no mundo do trabalho e no mundo da produção, dependem, para a sua fecundidade, de um cenário macroeconômico favorável. Aí é que vem o desenho correto do ajuste. O ajuste não é para ajoelhar diante do altar dos interesses financeiros. O ajuste é para assegurar o realismo fiscal, romper com as más ideias que campearam no Brasil. De um lado, ideias vindas da direita, a doutrina da confiança financeira, e de outro lado, ideias vindas da esquerda, o keynesianismo vulgar. Tá. Mas quando a gente fala em realismo financeiro... Fiscal. Realismo fiscal, aliás. O realismo fiscal. E pega a perna financeira, que você tem tudo centrado hoje no superávit primário. Quando entra o superávit nominal, você tem uma taxa de juros que não é administrável. Quer dizer, com todo esse superávit fiscal, com taxa de juros de 12,5%, 13% ao ano, apenas a Selic, e com mais o custo aí de subsídios aí em diversas áreas aí, você tem um custo financeiro que não tem... Claro. Então, digamos, esse produtivismo fica a serviço do mercado financeiro. Correto. Então, Nassif, eu vou dizer claramente... o que me parece ser o conteúdo desse cenário, desse contexto macroeconômico que tornaria fecundas as iniciativas produtivistas. Há 5 pontos. Em primeiro lugar, não interromper o curso da depreciação cambial. Isso. A depreciação cambial é conveniente ao país. Em segundo lugar, prover os importadores de tecnologias avançadas de compensações tributárias para a depreciação cambial. Em terceiro lugar, abandonar unilateralmente todos os obstáculos tarifários ou não tarifários à importação das tecnologias avançadas. Quem que vai definir o que é tecnologia avançada? Mas isso nós temos que fazer uma escolha. E pelo critério daquelas tecnologias que são multissetoriais, que são as tecnologias que podem ser aproveitadas para o soerguimento simultâneo de muitas áreas. Em quarto lugar, então, e só em quarto lugar é que vem a disciplina fiscal. A disciplina fiscal a serviço de um projeto estratégico. E em quinto lugar, facultado pela disciplina fiscal, o viés para baixo na taxa de juros. Quer dizer, baratear o custo do capital e sacrificar os interesses dos rentistas aos interesses dos produtores. Este é o projeto macroeconômico, é o requisito macroeconômico do produtivismo includente. E a transformação econômica do país haverá de ser
o resultado da dialética, da combinação daquelas iniciativas para as empresas e para o trabalho com este contexto macroeconômico. Ministro, tem perguntas aí dos nossos telespectadores aqui vieram através do site da Brasiliana. Daniel Mendes. Quais são as forças vivas da sociedade brasileira que poderão gestar um novo país ao largo do mainstream? Assim como na música de Caetano, o que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos por não ser exótico, mas por ter permanecido oculto quando terá sido óbvio? A resposta a esta pergunta é muito clara. O fenômeno social mais importante ocorrido no país nos últimos anos é o surgimento, ao lado da classe média tradicional, de uma segunda classe média, mestiça, morena, de milhões de brasileiros que lutam para abrir e manter pequenos negócios, que estudam à noite, que se filiam a novas igrejas e associações e, sobretudo, que inauguram no país uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás deles, há um grupo ainda maior de trabalhadores ainda pobres que se converteram à cultura e à consciência dessa vanguarda de emergentes. E atrás destes batalhadores, desse grupo intermediário, é que está ainda a massa pobre do povo brasileiro querendo seguir aquele caminho. Getúlio Vargas organizou uma revolução em meados do século XX, aliando o Estado aos setores organizados da economia, setores intensivos em capital. Hoje a revolução é o Estado usar os seus poderes e recursos para permitir à maioria dos brasileiros seguir o caminho dessa vanguarda de emergentes. O grande atributo do Brasil é a nossa vitalidade. E a vitalidade está hoje encarnada nesses grupos emergentes que terão de ser libertados como para desempenhar no país o papel de vanguarda. Ministro, só para encerrar o primeiro bloco aqui, o senhor vê algum paralelo com aquele processo de formação da sociedade americana no meados do século XIX, quando, no rastro aí da explosão do mercado de consumo, você passa a ter uma sociedade organizada, vigilante, atuante, autossuficiente? Vê algum paralelo? Gostaria que houvesse mais paralelo do que ainda há. Vamos separar a sociedade de consumo da segunda metade do século XX, a popularização do consumo, do que ocorreu nos Estados Unidos na primeira metade do século XIX, que foi, de fato, o fundamento da grandeza do país. Os americanos na agricultura descentralizaram o controle da terra e organizaram aquilo que, em vocabulário contemporâneo, nós chamaríamos a coordenação estratégica descentralizada entre os governos e o produtor rural. E entre os produtores rurais organizaram o que chamaríamos a concorrência cooperativa. Quer dizer, competiam e ao mesmo tempo faziam mutirão de recursos ganhando escala. Produziu a agricultura mais eficiente que havia existido no mundo até aquele momento. Nas finanças, destruíram na presidência de Andrew Jackson o Banco Nacional. Proibiram os bancos nacionais e criaram o sistema mais descentralizado de crédito que jamais havia emergido na história da humanidade. Quando fizeram isto na agricultura e nas finanças, não estavam regulando a economia de mercado. Muito menos estavam atenuando as desigualdades por políticas compensatórias. Estavam reinventando o mercado para democratizá-lo. E é isso que quero eu para o Brasil. Numa escala muito maior, em todos os setores da nossa vida nacional. Vamos para o primeiro intervalo. Brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje recebe o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. O ministro, vamos falar agora da pátria educadora. O Brasil experimentou ao longo aí dos últimos anos um conjunto de
programas novos, Reúne, ProUni, Pronatec, FIES, Ciência Sem Fronteira. O que vai ser feito para o salto que está faltando aí de qualidade e tudo mais? Esta tem sido a minha primeiríssima preocupação. Por orientação da presidenta, eu dediquei a maior parte do meu tempo nesses meus 2 primeiros meses de governo ao projeto prioritário do governo, que é a qualificação do ensino básico. Sem isso, nós não temos futuro. A nossa situação é calamitosa. No final do 3º ano do ensino médio, a maior parte dos nossos alunos mal consegue interpretar um texto ou resolver problemas aritméticos rudimentares. Nós não temos futuro assim. Pede a um aluno para interpretar um texto e ou ele repete o texto ou ele embarca numa livre associação de ideias, oscilando entre a repetição e o devaneio. O nosso projeto tem de ser um projeto não apenas produtivista, mas também capacitador. E por isso, a prioridade agora tem de ser a qualificação do ensino básico. A onda do acesso tem de ser seguida pela onda da qualificação. Como fazer se o ensino básico está nas mãos das prefeituras, muitas delas aí... Por isso que eu tenho proposto, e a presidenta e o governo abraçaram, um projeto com 4 grandes eixos. O primeiro eixo é justamente o federalismo cooperativo. Sem organizar a cooperação federativa em educação, nós não conseguiremos avançar. Porque o governo federal não tem responsabilidade direta pelas escolas do ensino básico. Nós temos na cooperação federativa de preencher 3 requisitos. O primeiro requisito é aquele em que mais avançamos, que é a avaliação. Compreender o que está acontecendo. Os sistemas são bons de avaliação? Escola por escola e aluno por aluno. Nós estamos na vanguarda do mundo em matéria de avaliação educacional. O segundo aspecto é o aspecto em que apenas começamos a avançar, que é a redistribuição dentro da federação, de lugares mais ricos para lugares mais pobres. A redistribuição de recursos e, no futuro, de quadros. Mas o terceiro elemento é aquele em que ainda não avançamos de todo, que é a correção, os procedimentos corretivos. O que é que acontece quando uma rede escolar local repetidamente caia abaixo do patamar mínimo aceitável de qualidade? Não podemos permitir que a qualidade do ensino que uma criança brasileira recebe dependa do acaso do lugar onde ela nasce. É preciso juntar os 3 níveis da federação em órgãos colegiados, como são as comissões intergestoras do SUS, para intervir e consertar. Assumir temporariamente essas redes malogradas, consertá-las e devolvê-las consertadas, como se faz com uma empresa em recuperação falimentar. Quem faz? É a União, o Estado ou o Estado? Juntos. Não é uma intervenção federal. Não pode ser uma intervenção federal. Tem de ser uma ação concertada dos 3 níveis da federação. Então, digamos, se fosse pegar a estrutura colaborativa, seria o Ministério da Educação, as secretarias aqui como instrumentos, como braços. Eu proponho criar instituições novas, colegiados, seria que as universidades federais poderiam... como temos no SUS, que juntem os 3 níveis da federação em órgãos transfederais para desempenhar esse trabalho. Nenhuma política social no Brasil avança sem cooperação federativa. Esse é o primeiro elemento. Mas aí nós chegamos ao segundo, que é uma reorientação radical do nosso paradigma curricular
e pedagógico. Antes de chegar nisso, quando o senhor fala em readequação aí de recursos, de quadros aí para outras regiões do país, como fazer isso sem um programa que revitalize economicamente as regiões? Quer dizer, não é a educação que define isso. Não, evidente, evidente. Nós falamos antes do produtivismo includente. O produtivismo includente só viverá se traduzida em grandes projetos regionais para as regiões do país. A nossa concepção de política regional é uma concepção ainda retrógrada, que é a política regional como compensações para o atraso relativo. Olha, nós precisamos de uma outra concepção. A política regional é para acalentar vanguardas e vanguardismos alternativos no país. Os estudos feitos aí pela Fundação Joaquim Nabuco, lá em Recife, diz que o principal instrumento para o desenvolvimento regional não foi nem Bolsa Família, nem nada, foi o REUNE, a recuperação aí das universidades federais. E as cidades médias se transformando em grandes centros de prestação de serviço a partir dessas universidades. Isso. Nós não temos que identificar os agentes. Nós temos que vir ao encontro dos agentes que já existem, como são os empreendedores que agora se multiplicam em todo o semiárido nordestino e instrumentalizá-los. Não é isso que temos hoje no Nordeste. O que nós temos é o São Paulismo, quer dizer, o fascínio pelas grandes obras no litoral enclave, e, de outro lado, o pobrismo, para ocupar aquela gente sem criar um verdadeiro futuro. As grandes políticas regionais são o teatro em que se definirá o futuro nacional. E aí é que o produtivismo includente ganhará realidade. Agora nós chegamos ao segundo eixo da pátria educadora. O segundo eixo é uma reorientação radical do paradigma curricular e pedagógico. O que nós temos tido historicamente no Brasil é uma versão degenerada do modelo francês do século XIX. Prepara para a universidade? É um ensino enciclopédico e dogmático. É um enciclopedismo raso, focado em decoreba. E é, de alguma forma, a negação de nossa natureza. O que é o Brasil? O Brasil é uma grande anarquia criadora. E nós nos metemos essa camisa de força. Chegou a hora de tirar a camisa de força. E para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, o primeiro foco, repudiar a enciclopédia. Não é substituir a enciclopédia grande por uma enciclopédia pequena, como estão fazendo os americanos. É cultivar um ideal de aprofundamento seletivo. Aí vem o segundo foco. O foco do ensino tem de ser a aquisição de capacitações analíticas. Tem de focar o básico, que é interpretação de texto, que é análise verbal, e raciocínio lógico e matemático. Isso é o básico. E organizar o ensino como uma sequência de capacitações. Uma sequência básica sem padronização, cada região... Uma sequência básica e sequências especiais para os alunos que têm maior dificuldade ou que demonstrem maior potencial. Agora, você pergunta se haverá diferenciação. Nós temos no Brasil um sistema de ensino que é paradoxalmente desorganizado e uniforme ao mesmo tempo. Aliás, como os Estados Unidos. Não há um sistema nacional de ensino, porém, os componentes do sistema do ensino são muito semelhantes na conformidade com práticas medíocres. O nosso objetivo não deve ser substituir a uniformidade desorganizada por uniformidade organizada. O nosso objetivo deve ser substituir a uniformidade desorganizada pela diversidade organizada. Como que fica o sistema de avaliação com essa diversidade? Mas podemos fazer e temos os instrumentos para isso, porque é justamente esta área de avaliação que nós mais dominamos. Nós precisamos ter um sistema que é capaz de divergir
de experimentar e, portanto, de evoluir. Agora, não basta cultivar as capacitações analíticas. Nós precisamos também tratar das inibições pré-cognitivas que os alunos pobres sofrem. São as capacitações de comportamento. E, sobretudo, dois conjuntos de capacitações de comportamento que são a disciplina e a cooperação. A cooperação é a base de todas as formas mais altas da produção e da aprendizagem. Então, tempos atrás, acho que quando o ministro da Educação era o Luiz Mercadante, trouxe aqui algumas metodologias americanas lá, o ONG, esqueci o nome. Aliás, é muito interessante porque essa metodologia, em 1972, foi preconizada aqui pelo Vanderlei Guilherme dos Santos, aí, igualzinho. Ou seja, o tempo de aprendizado para cada aluno é diferente do outro. Então, você tem que definir um modelo em que cada aluno tem o seu ritmo. E o professor, ele trabalha cooperativamente para ajudar o aluno a mudar de ritmo. E daí a tecnologia, os tablets e outros seriam fundamentais. Mas o que virou essa ideia? Chegaremos aí. Mas mais importante ainda do que a tecnologia é organizar o ensino cooperativamente, em equipes e em redes. É isso que determina a fecundidade das tecnologias. Cooperativamente é dentro da classe? É a maneira de ensinar. Tá. Os alunos aprendem em equipes, tá. Os professores trabalham em equipes, equipes trabalham com equipes. E se o indivíduo, seja aluno ou professor, está refém de suas próprias limitações, ele mal consegue avançar. E é isso que tem sido a nossa sala de aula historicamente, a combinação do individualismo com o autoritarismo. O que eu quero é um sistema de ensino organizado cooperativamente, segundo o ideário experimentalista. Vamos só para tentar entender. Não, tá claro, aí seria o ideal. Se você pensa numa escola experimental, seria o ideal. Quando a gente pensa numa estrutura que está há décadas aí consolidada, claro, com milhões de alunos, milhares de professores acostumados com esse padrão, como é que faz a mudança de padrão mental? Aí é que vem o terceiro grande eixo do nosso projeto de qualificação do ensino básico, que é toda uma série de iniciativas destinadas a qualificar os professores e os diretores e a influenciar a sua formação nas faculdades de pedagogia e nos programas de licenciatura. Nós temos de propor aos Estados Federados as diretrizes de uma carreira nacional de professor vinculada ao piso salarial, e temos de organizar os centros de qualificação avançada dos professores e de formação dos diretores. Quer dizer que além e uma prova nacional docente que serviria como uma alavanca para influenciar os cursos de formação dos professores. Quer dizer que a avaliação dos alunos, além de saber matemática e interpretação de texto, ele vai ser avaliado pela capacidade de interagir com o grupo que ele está fazendo. É a base de tudo. E há uma hierarquia de formas de cooperação. As formas mais primitivas de cooperação são as formas que dependem de comando e controle, verticalizadas. As formas mais altas são as formas horizontais. Agora, ministro, pegar um professor e falar o seguinte: você vai ter que ganhar autoridade, mas não em cima digamos, hierarquicamente superior ao aluno, mas da interação. Eu não tenho ilusões, Nassif, isso é uma guerra. É uma guerra. É um processo lento, penoso e previsivelmente conflitivo. Mas aí é que vem o quarto eixo, que é aproveitar ao máximo as tecnologias e as técnicas, como são as aulas em vídeo e os softwares progressivos e interativos, que podem servir como um atalho. São instrumentos para os professores, mas, ao mesmo tempo, permitem aos alunos, em equipe, avançar por própria conta. Vamos a uma pergunta aqui, para fechar o bloco, da Maria Otília Bocchini, de São Paulo. O que o senhor pensa de oferecer documentos públicos em linguagem clara, simples e acessível à maioria da população, para que todos possam, de fato, compreender
o que é de seu interesse. Ela toma como mau exemplo uma incompreensível cartilha aí, que ela fala do Ministério do Trabalho e Emprego sobre mudanças no seguro-desemprego, e menciona experiências no México, Uruguai e Estados Unidos, de iniciativas usando as denominações aí, linguagem cidadã e tudo aí. O Banco Central, outro dia, já conseguiu melhorar um pouquinho aí o texto aí. É claro, eu acho que a educação vai aproveitar todo mundo. Até os burocratas vão aprender a pensar e a escrever. Mas eu só quero pontuar o seguinte, Nassif. Seria um equívoco ver esse projeto como um amontoado de ações tecnocráticas específicas. Não é isto. É um movimento, é uma mística, é uma mobilização nacional. Nós precisamos construir um ideário que nos permita tirar a camisa de força que colocamos em nós mesmos, libertar a genialidade brasileira e vencer os muitos interesses e preconceitos com que teremos que guerrear. Nós vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje recebe o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. Ministro, nesse último bloco aqui, vamos falar um pouquinho da crise política brasileira, essa questão da implosão dos sistemas de poder. Hoje o executivo fraco, é o judiciário, o juiz de primeira instância atropelando os tribunais, as manifestações de